Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista, essa programação semanal que você assiste tanto no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, como também agora pela Rede TV aqui para Grande Vitória. Você que mora na Grande Vitória pode nos assistir aos sábados e domingos pela Rede TV, um pouco antes da entrada do culto da Igreja Cristã Maranata. Você acompanha esta programação. E nós estamos hoje aqui para abordar um tema que é muito interessante para você saber, para você conhecer o que é e qual a importância, como é feita a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você vai conhecer esse produto, esse conteúdo que é produzido pela Igreja Cristã Maranata, que é um dos principais, se não o principal produto de transmissão, de divulgação, o principal conteúdo de divulgação da doutrina bíblica, da Palavra de Deus, para todos os membros da igreja em todo o Brasil e também no exterior. Está no ar o Manaim Entrevista. Muito bem. É uma alegria ter a sua audiência, é uma alegria poder trazer para você aqui mais esse conteúdo no Manaim Entrevista. Falamos que, na abertura, que o assunto é a Escola Bíblica Dominical, conhecida para nós como EBD, da Igreja Cristã Maranata. E agora você vai saber quem vai estar comigo aqui para tratarmos desse assunto, que é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, muito obrigado. Oportunidade muito boa de comentarmos sobre esse importante assunto que entre nós, a Igreja Cristã Maranata, Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Para você que está chegando agora, você que talvez não tenha assistido ainda a uma edição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, nós temos o privilégio, a honra, tanto eu quanto o pastor Gilson, de estarmos juntos no dia a dia, ou seja, a cada semana, na transmissão da Escola Bíblica Dominical. E o pastor Gilson sempre comigo, ali na contribuição, pastor Gilson, ajudando um pouco a fazer esse produto que é a Escola Bíblica Dominical. Eu uso a expressão produto, talvez é uma expressão muito de mercado, talvez pela minha formação profissional na área de mercado, mas é um conteúdo, é um conteúdo que é produzido, que é transmitido, mas mais do que isso, é um conteúdo que é vivido pela igreja, é algo que a igreja vive não só ali no momento, no domingo, mas durante toda a semana. Como é que começou isso? Como é que a EBD começou na nossa realidade de Igreja Cristã Maranata? Muito bem, nós na verdade quando iniciamos a transmissão de Escola Bíblica Dominical, nós fizemos isso naturalmente numa época em que as nossas transmissões estavam ainda bastante restritas apenas à transmissão via satélite, que foi lá pelo ano de 2009. Uhum. 2009 foi quando começou a primeira Escola Bíblica Dominical nossa transmitida via satélite, foi em 15 de novembro de 2009. Mas a partir de lá para cá, nós tivemos uma evolução muito grande com relação à transmissão do estudo bíblico pela Escola Bíblica em razão de alguns fatores. Por exemplo, nós temos na Igreja Cristã Maranata a forma de transmitir doutrina bíblica, ensino bíblico, de várias formas, ou seja, nós temos os seminários que nós apresentamos nos Manaíns, nós temos o sistema de doutrina que é canalizado para as igrejas através do YouTube, durante a semana, as mensagens, temos várias formas de transmitir. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela constituiu para nós uma mola mestra, uma fonte assim inesgotável de ensinos, estudos, e com a particularidade de ter a participação, digamos assim, do maior número de irmãos, tanto da igreja quanto também participação de pessoas de fora, alguns até mesmo que nem são da Igreja Cristã Maranata. E o que é notável é que esse formato que nós usamos hoje de Escola Bíblica Dominical,
ele é um formato tão assim baseado na Bíblia, porque para você ter uma ideia, quando você pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver como era feito o estudo bíblico em Tessalônica. E o resultado ali no versículo 4 diz que poucos creram. Mas depois, quando a palavra fala do estudo da palavra de Deus feito pelos apóstolos, já em Bereia, aí o texto diz que aquela maneira de eles estudarem a Bíblia em Bereia classificou a igreja ali como mais nobre do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias e conferiam aquilo, ou seja, discerniam as Escrituras. Então hoje, esse formato atual que nós temos na Igreja de Maranata sobre Escola Bíblica Dominical é exatamente isso. Em outras palavras, quando nós terminamos no domingo pela manhã a transmissão de uma escola bíblica dominical para todo o nosso povo e para outras pessoas, em vários idiomas inclusive, nós ali terminamos uma escola bíblica e ao mesmo tempo já iniciamos a outra. Mas só que ao longo da semana, aquela escola bíblica que terminou ali no domingo às 11 horas da manhã, ou mais ou menos, essa escola bíblica, o assunto dela continua. Porque nós temos logo em seguida uma mensagem à noite que é transmitida em cima do tema da escola bíblica. Nós temos no dia seguinte um programa da Rádio Manaim, por sinal, né, da Rádio TV Web Manaim, que é o programa, que é um quadro, né, dentro do programa Viva o Rei, o quadro Lâmpada para os Meus Pés, cujo assunto é exatamente a escola bíblica dominical passada. E antes de terminar a semana, nós chegamos na sexta-feira, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós temos outra transmissão do assunto doutrinário. Então a igreja está vivendo ao longo da semana um assunto doutrinário que ao mesmo tempo ela já está preparada a partir do domingo, depois das 11 horas da manhã, já com o assunto da próxima escola bíblica do domingo seguinte. Então, uma coisa se soma à outra, uma escola bíblica se soma à outra, e nós podemos dizer, portanto, que nós temos também aquela nobreza dos crentes de Bereia, ou seja, nós examinamos as Escrituras a cada dia, todos os dias nós temos o assunto doutrinário da escola bíblica, e isso é que nos garante, portanto, vamos dizer assim, essa unidade doutrinária que Deus tem, por misericórdia, nos concedido, né, na Igreja Cristã Maranata. Nós temos na nossa audiência pessoas que são membros da Igreja Cristã Maranata, pessoas que são de outras denominações evangélicas, e pessoas até que não são ainda evangélicas, não tiveram ainda esse despertar, não viveram ainda essa experiência que vivemos, e que, por certo, talvez não estejam compreendendo muito bem esse modelo nosso, porque, na verdade, a escola bíblica dominical já é uma realidade dentro do meio evangélico desde sempre. Você acabou de citar aqui uma experiência da época da igreja primitiva, né, da igreja ali dos apóstolos, a igreja de Bereia, que já examinavam as Escrituras. Então, esse termo escola bíblica dominical é exatamente aquele momento ou aquele culto da semana que normalmente acontece aos domingos pela manhã, onde se estuda a doutrina, né? Por que isso? Porque você pode ter um culto onde uma mensagem é transmitida voltada para a salvação, você pode ter um culto de louvor voltado para a adoração ao Senhor, mas a escola bíblica dominical é aquele culto onde você se detém ali no aprendizado mesmo da doutrina bíblica, daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que são as premissas contidas na palavra do Senhor, né? E isso é uma coisa até relativamente comum. Mas o que você está dizendo aqui é que nós temos um modelo que unifica todas as igrejas, né? Que é um modelo de transmissão via satélite. Para aquela pessoa que talvez não tenha conhecido ainda, como é que funciona isso? Bom, eu tive, por exemplo, eu vou responder a sua pergunta contando uma experiência. Eu estava numa reunião mais ou menos de família, onde ali estavam 2 pastores de uma igreja evangélica tradicional, e eles, inclusive, são pastores dessa igreja que ocupam determinadas funções na igreja deles como pastores, vamos dizer assim, de certa relevância. Uhum. E em um certo momento, um deles me perguntou sobre como nós, então, transmitimos escola bíblica dominical na Igreja Maranata, porque ele tinha ouvido falar e achou um pouco assim diferente e queria saber mais detalhadamente.
À medida que eu fui contando para ele como é que nós fazemos, o outro pastor virou para ele assim, já deduzindo, né, deduzindo o assunto, disse assim: então quer dizer que eles devem ter uma unidade doutrinária extraordinária. E aí ele continuou a pergunta do seu colega, né, pastor também, e ele disse assim: pois é, você sabe como é que nós estudamos escola bíblica? E ele me contou uma coisa que eu já sabia, porque eu também já tive oportunidade na minha infância e adolescência. Eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Eu conheço bem o sistema tradicional de estudo bíblico de uma igreja evangélica, que é aquele momento, ele falando, né, em que as pessoas pegam um conteúdozinho escrito, né, uma revistinha, alguma coisa assim, e levam aquilo para as classes, e cada um na sua classe, a classe de adulto, a classe de jovens, a classe de mulheres, e eles comentam aquele assunto ali, que é o tema da escola bíblica que eles criam, e cada um naturalmente dando o seu parecer, a sua interpretação, a sua forma de ser, e mesmo assim encontrando uma série de contestações, concordâncias, discordâncias e assim por diante. Ele, inclusive, disse assim: você sabe, né, como é que é isso? Eu disse: não, realmente sei como é que é isso. Então, nessa hora, contando esse exemplo, não sei se eu contei detalhadamente. Sim, claro. Mas isso nos mostra que quando nós, foi o que ele ficou admirado, nós conseguimos levar para todo o nosso povo, no Brasil inteiro, no exterior, isso em outros idiomas, nós conseguimos levar um assunto só, somente um assunto que nós podemos comentar daqui a pouco sobre como é produzido esse assunto, é outra coisa, é outra parte, mas levamos um assunto só, uma doutrina só, e isso naturalmente unifica, todos recebem ao mesmo tempo nas igrejas. Nós temos hoje a transmissão via satélite para as nossas igrejas que tem o culto presencial no domingo, mas ao mesmo tempo fazemos também a transmissão via YouTube para pessoas que eventualmente não estão nas igrejas, até pessoas assim que não são da igreja e acessam às vezes o nosso site, né? De maneira que nós vemos então uma forma de ensino doutrinário extremamente voltada para a unificação do ensino. Eu até me lembro de uma outra experiência que eu tive de uma pessoa que entrou na igreja e assistiu a uma escola bíblica dominical nossa, uma pessoa, inclusive, uma senhora de um grupo evangélico, foi lá fazer uma visita e, ao final, ela terminou a visita e ela disse assim: olha, nós perguntamos o que a senhora achou da escola bíblica aqui na Igreja Maranata. E ela disse: interessante, eu estou acostumada a participar de escola bíblica onde todo mundo discute o assunto e no final todo mundo sai sem responder. E aqui não, aqui ninguém discutiu, todo mundo participou e nós saímos daqui todos entendendo a mesma coisa. Foi uma observação feita por uma pessoa assim. Então isso mostra realmente que essa forma que o Senhor tem nos mostrado com relação à questão de escola bíblica dominical, ela tem realmente uma palavra que define a questão de unidade doutrinária. Essa palavra ela é a seguinte: eu não sei se vai ficar compreensível a forma como eu vou expressar, mas essa palavra nós podemos chamá-la de doutrina revelada pelo Espírito Santo. Depois podemos ver como é que isso é feito. O que é doutrina revelada pelo Espírito Santo? É aquilo que parte do ensino dado pelo Espírito Santo quando nós estamos reunidos, né? Que é aí a nossa forma de como elaborar a escola bíblica. Estamos reunidos e o Espírito Santo se manifesta e nos dá a direção, né? E é uma direção que ela é extremamente bíblica, baseada na Bíblia. Eu tenho uma programação que eu apresento sempre aos domingos às 12 horas, né? Que é de testemunhos relacionados à escola bíblica dominical. E eu fico maravilhado com as pessoas, tanto de igrejas nossas e ligadas a nós no exterior, quanto de igrejas cristãs Maranata no Brasil. Pessoas que contam experiências assim, que eu fico maravilhado como que as pessoas conseguiram entender determinados assuntos, como elas conseguiram, sem nenhum conhecimento bíblico, às vezes devido à religião a qual pertenciam, que não tem esse hábito de estudar. Uma delas, inclusive, testemunhando recentemente, falou: interessante, a igreja que eu pertenço não tem esse hábito de estudar a escola bíblica. A gente vai à igreja e tudo, mas a gente sai sem aprender as coisas da Bíblia. E aqui eu aprendi tanta coisa. Glória a Jesus. É muito interessante, e você comentou aí da continuidade, né? Outro dia nós estávamos contando
nós temos às 9h30 da manhã, você traz a participação de respostas às perguntas do Brasil. Depois nós temos a própria Escola Bíblica Dominical que é transmitida. Depois ao meio-dia os testemunhos do exterior. Às 15 horas, estudo no domingo. Nós temos também mais uma participação feita pelos irmãos do Rio de Janeiro. Temos o Lâmpada para os Meus Pés na segunda-feira. Nós temos as respostas em áudio que são trazidas ao longo da semana na programação da Rádio Manaim. E nós temos o programa Anunciando o Evangelho Eterno. São 7 conteúdos semanais vinculados ao tema da Escola Bíblica Dominical. Então é um estudo contínuo só através do nosso sistema de transmissão. Fora os estudos que os pastores fazem com os irmãos nas próprias igrejas, os grupos de assistência e tudo mais, é feito um trabalho de continuidade, de continuação da Escola Bíblica Dominical dentro de cada igreja. E isso, de fato, isso é um testemunho também que eu posso trazer daquilo que eu ouço de pessoas, inclusive de outras denominações, como nós temos uma coesão doutrinária, nós temos uma identidade muito bem consolidada, né, na Igreja Cristã Maranata em função dessa unidade doutrinária. Não há divergência, né, o que há é a agregação de revelações que apontam numa mesma direção, porque segundo a palavra é um só Espírito, né, e o Espírito não causa confusão, né, causa uma direção segura. Bom, Pastor Gilson, nós temos um modelo, a didática utilizada no trabalho da Escola Bíblica Dominical é uma didática que envolve não afirmações, mas perguntas, né? É uma sequência de perguntas e aquelas perguntas são objeto de estudo da igreja ao longo de toda a semana, em função da próxima semana, do próximo domingo, onde haverá a Escola Bíblica Dominical. Você quer falar um pouco sobre esse modelo didático, a importância desse modelo didático de perguntas? Quando se formula uma pergunta para ser transmitida e as igrejas recebem essa pergunta ela naturalmente é baseada num tema, né? Esse tema é um tema orientado pelo Senhor. Por exemplo, atualmente nós estamos tendo como tema a descoberta dos mistérios do Evangelho num livro do Velho Testamento, que é um livro de linguagem poética, que é o livro de Cantares de Salomão. Isso foi uma orientação do Senhor. E quando o Senhor orientou isso, o Senhor orientou baseado num ensino que nós já, em todos esses 54 anos da nossa existência, o Senhor tem já nos dado muita base sobre esse ensino, no sentido de descobrir o que é a palavra de Deus na prática, como se vê o Senhor Jesus no Velho Testamento e assim por diante. Então, esse modelo, vamos dizer assim, de perguntas e respostas, naturalmente, quando nós publicamos as perguntas, nós, num determinado momento, publicamos também internamente algumas ideias de respostas, para que os irmãos possam, pelo menos, ter uma ideia do que é que eles vão estudar na escola bíblica. E aí, quando eles estudam isso, e eles recebem isso, tem as reuniões que são feitas nas igrejas, né? Muitas delas são feitas através de aplicativo via online, né? Reunião online, outras são feitas presencialmente. E ali, as igrejas em todo o Brasil e no exterior, os irmãos ali, vamos dizer assim, discutem ou discorrem sobre o assunto dentro daquelas perguntas. E eles, então, formulam as respostas e alguém da igreja, ou um grupo da igreja, é encarregado de publicar no nosso site, no nosso portal, né, internamente, essas respostas, para nós, então, termos uma ideia do número de participações, de respostas que os irmãos deram. E está sendo muito comum, semanalmente, esse número passar de 90 mil pessoas. 90 mil participações, né? Às vezes uma pessoa manda mais de uma participação, ou seja, 90 mil participações. E isso nos deixa maravilhados, porque mostra que houve durante aquela semana um empenho por parte da igreja e também por parte do pastor que orientou a igreja, no sentido de trazer o assunto, discutir o assunto
E aí, naturalmente, isso depois nós então apresentamos algumas dessas respostas e tem, inclusive, uma outra forma de participar por parte das igrejas, que é o envio de vídeos. Então, os irmãos gravam vídeos, porque as perguntas são feitas num formato. Há um número de perguntas que são feitas para um grupo de pessoas, que envolve jovens, adultos, senhoras, homens, mas há uma particularidade voltada para as nossas crianças, intermediárias e adolescentes. Então, nós sempre direcionamos uma pergunta também, ou duas às vezes, para esse segmento da igreja, essa faixa etária da igreja. Para quê? Para que eles possam também participar. E além deles receberem essas perguntas, eles recebem também o material, as professoras recebem o material do ensino e já transmite para eles o ensino, de maneira que quando chega no domingo, na parte da manhã, como você já citou, né, às 9h30 da manhã, e depois às 10 horas, na hora da escola bíblica, e depois ao meio-dia, e assim o dia inteiro, nós então apresentamos alguns desses vídeos para mostrar qual é o grau de entendimento que as pessoas estão tendo. E confesso, pastor Josias, que nós estamos surpresos com a maneira como as pessoas têm assimilado o assunto, e até mesmo crianças assimilando o assunto da escola bíblica dominical. Glória a Jesus, a gente consegue ver, inclusive, nessa assimilação e nessa reação, ou seja, nas respostas que são mandadas, na participação, no nível de alcance da participação, a gente consegue então medir o sucesso, né? Ou seja, o bom resultado desse modelo de escola bíblica dominical, não é isso? Isso é um dos melhores resultados que nós temos visto, é que o nosso povo tem estado mais fortalecido na fé, estão mais defendidos contra os falsos ensinos nessa última hora, porque os ensinos, as doutrinas bíblicas para a igreja nessa última hora, que é exatamente o nosso objetivo principal na transmissão da escola bíblica, é exatamente para prevenir o nosso povo com relação àquilo que o mundo está oferecendo, mas também àquilo que são os chamados falsos ensinos, que são divulgados de uma forma muito veloz, porque nós estamos vivendo um momento, segundo as Escrituras, é o momento da operação do erro, né? E há uma certa velocidade hoje na operação do erro. As trevas estão se tornando cada vez mais espessas. Então, nessa hora também, nós estamos correndo contra o tempo para fazer face a essa situação. Por isso, os nossos ensinos bíblicos são sempre canalizados para as igrejas exatamente nesse formato, para levar os irmãos a entender a vontade de Deus, entender a palavra de Deus, e eles estarem fortalecidos na fé e defendidos contra esse tipo de falso ensino dessa última hora. E acima de tudo também, esse é um momento, pastor Josias, que esse formato atual da escola bíblica dominical tem contribuído muito para levar o nosso povo a ter uma consciência do que é preparo para a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, as pessoas têm curiosidade e pelo menos me procuram, tenho certeza que te procuram também para saber o seguinte: como é que é feito, como é que são feitas as perguntas, como é que o assunto é definido para a escola bíblica dominical, como é que é esse processo de preparação para aquele momento onde vai acontecer a escola bíblica dominical e ao final daquela edição, quando se trata do assunto que foi proposto na semana anterior, então são novas perguntas apresentadas para que a igreja estude durante aquela semana. Como é que é esse momento? Bom, esse momento é um momento muito especial, porque normalmente é um momento em que nós estamos reunidos, né? Oramos ao Senhor, né? Um grupo de pastores. Quando nós estamos aqui no Manaim, por exemplo, nós temos até um número maior de pastores que participam, né, desse momento. E quando nós estamos lá na nossa central de comunicações, né, no estúdio, nós ali naturalmente temos um número menor, mas oramos ao Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, e na comunhão o Senhor começa então a mostrar ali a direção no texto da palavra, do ensino, e aí começam a surgir as perguntas. E as perguntas, naturalmente, elas são todas dentro de uma forma de levar o assunto para a igreja da maneira mais compreensível possível. Eu diria até, e repito aqui as palavras do pastor Gideuti, né, que está sempre conosco na direção dessa reunião, e também na direção da Escola Bíblica Dominical. Ele sempre diz o seguinte, que a coisa mais difícil em didática
é perguntar. E o pastor Gedeuti, ele é doutorado nessa área de didática. Então, ele sempre repete essa frase. Eu diria que realmente não é fácil perguntar. Agora, o fato de nós, então, perguntarmos dentro de um assunto que a igreja, de certa maneira, já tem um conhecimento, isso facilita muito, né? É uma bênção. E aí, quando nós terminamos essa reunião, nós, então, vamos para a transmissão via satélite, né, da escola bíblica anterior, e ao final, né, nós temos a bênção de ter sempre o pastor Josias ali. Quando não, muitas vezes eu acabo caindo nesse momento, né? Substituindo o pastor. Nos ajudamos mutuamente. Nos ajudamos mutuamente, né? E ali, então, são levadas essas perguntas para os irmãos se prepararem durante a semana para a próxima Escola Bíblica Dominical. Uma outra curiosidade que as pessoas querem saber e que é exatamente o seu papel é como é que é feita a seleção, né? Porque você está falando aí de 90 mil participações que são enviadas, uma parte disso é feita em vídeos e ali no momento de apresentar as respostas que foram enviadas, normalmente são vídeos que são trazidos de pessoas que mandam de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. Como é que é feito esse processo de seleção? Bom, apenas antes de falar sobre como é feito, eu vou dar uma informação. Normalmente, semanalmente, nós recebemos, só das nossas igrejas no Brasil, cerca de mais de 90 mil participações. Mas no meio dessas 90 mil, por exemplo, esse fim de semana chegou a 98 mil. Nós temos mais ou menos 3 mil, normalmente 2.500, 3 mil participações por escrito, que vêm do exterior, nossas igrejas no exterior. E quando nós falamos de igreja no exterior, nós falamos de Igreja Cristã Maranata, nossa, lá no exterior, e outras igrejas que são ligadas a nós, a nível de comunhão, a nível de entendimento doutrinário, e eles participam também. Muito bem. Agora, só de vídeos, nós costumamos ter toda semana cerca de 1.500 vídeos. Desses 1.500 vídeos que nós temos quase toda semana, que nós recebemos respostas em vídeo, os irmãos, as nossas crianças intermediárias e adolescentes são responsáveis por pelo menos de 600 a 700 vídeos, só de criança, intermediária e adolescente. Aí essa seleção, então, torna-se algo quase que impossível, né? É um bom problema, né? É um bom problema. Mas eu vou contar como é que isso é feito. Veja bem, normalmente nós temos que ter alguns critérios. Por exemplo, um dos critérios é que nós ofereçamos oportunidade a pessoas de vários lugares. Por exemplo, nós recebemos do exterior, vídeos do exterior. Recebemos do Brasil. Então, quando nós recebemos do Brasil, nós recebemos vídeos de 26 estados, mais 27 estados, né? Nós temos no Brasil. Com isso, então, nós não podemos sempre apresentar vídeos de um estado só. Tem que haver uma diluição, né, uma distribuição melhor, uma seleção melhor, para que todos possam participar. Então, outro aspecto, nós não podemos pegar um grupo de perguntas e respostas em vídeos e colocar, por exemplo, ali, vamos dizer, só homens. Não, é preciso ter irmãs também. O critério mais, vamos dizer assim, principal, que poderíamos dizer, é o conteúdo da resposta. Que, naturalmente, se for um conteúdo da resposta que não está coerente com aquilo que foi perguntado, aí, naturalmente, essa seleção não é possível. Sim. Temos outro aspecto também, é que nós aproveitamos nossos irmãos, a participação de todos os nossos irmãos, desde criança de colo, bebês, adolescentes e também irmãos nossos que fazem parte do grupo de acessibilidade da igreja. Às vezes é o surdo, nós temos casos de surdo cego que participa, pessoas que têm acessibilidade, são do grupo de acessibilidade na igreja. Nós sempre deixamos esses irmãos, selecionamos esses vídeos para mostrar que essas pessoas também têm sua validade na participação da Escola Bíblica Dominical. Do exterior, inclusive, nós às vezes recebemos vídeos de igrejas que nem são Igreja Cristã Maranata, mas são ligadas a nós, e de outros idiomas, especialmente da África. É muito comum essa participação que vem da África, as pessoas, os pastores mandam, os irmãos mandam, e outros idiomas. Já tivemos casos até de participação em vídeo de comunidades nossas no Brasil, que são comunidades indígenas. Então, eles participaram dentro do dialeto que eles falam, né? Nós
fizemos ali a tradução, foi feita ali a tradução. Então, de maneira que a selecionar esse número de pessoas no meio desse universo tão grande é realmente uma tarefa muito difícil. Agora, tem critério, ou seja, não podemos repetir. Um irmão, por exemplo, enviou um vídeo esse fim de semana. Então ele foi apresentado o vídeo dele. Quando ele envia o vídeo na semana que vem, eu tenho que dar oportunidade a outro. Já não posso repetir aquele irmão. Ele vai ter que entender isso, né? Isso sem contar a questão também de tempo. Às vezes os irmãos gravam vídeos, que são vídeos de 2, 3 minutos. Eu tenho na Escola Bíblica Dominical cerca de 6 a 7 minutos para apresentar 10 vídeos. Então, se cada um deles tiver 2 ou 3 minutos, eu tomo o tempo da Escola Dominical todinho. Então, são critérios que não sou eu que exijo o critério, não. São critérios que têm que ser estabelecidos para que dê oportunidade a todos. Nós estamos sendo assistidos agora por pessoas que nem são membros da Igreja Itamarata. Elas podem assistir também? Elas podem, e eu diria ainda, e devem, né? O devem por conta da minha expressão. Uhum. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de um senhor de 88 anos, pastor de uma igreja evangélica tradicional, jubilado. Isso eu vou dizer o que ele me disse. Ele disse, olha, depois que eu descobri a maneira de vocês estudarem Bíblia na escola bíblica, todos os domingos, 10 horas da manhã, eu estou em frente à minha TV com o YouTube ligado, porque eu não quero ouvir outra coisa. Então, podem sim assistir, tantas pessoas. Para você ter uma ideia, há pessoas, às vezes, que assistem a nossa escola bíblica dominical legendada em russo, e muitas vezes traduzida ou interpretada também em russo, e vários outros idiomas, como o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão e também em russo. Então, todos quantos puderem devem assistir à Escola Bíblica Dominical. Obrigado, pastor Gilson, por esse momento, por essa conversa nossa, esclarecimentos que foram trazidos. E eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo, como o pastor Gilson acabou de dizer, a assistir a Escola Bíblica Dominical. É muito simples, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então procurar lá o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você entra lá, Escola Bíblica Dominical, ou então EBD, né? Você pode procurar que você vai encontrar, e aos domingos às 10 horas da manhã em ponto, a gente entra com mais uma Escola Bíblica Dominical, seja daqui do Manaim Domingos Martins, seja da nossa central de comunicação, e você é convidado a participar. Pastor Gilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, obrigado. Muito bem, a gente encerra assim mais uma edição do Manaim Entrevista, aguardando você na semana que vem, nesse mesmo horário, com mais uma edição e mais uma entrevista aqui que é interessante, que você vai saber sobre algo novo ligado à Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.